Vocês pediram e aqui o pedido de vocês é uma ordem. Marília, mostra como você investiria se você tivesse o app da Nubank. Bora lá! Então, gente, eu tenho aqui a minha conta da Nubank, né, que eu fiz. Tá aqui no celular, eu não sei porque eu não consigo acessar os meus investimentos no desktop, mas eu vou mostrar para vocês a tela do celular direitinho para vocês verem o que eu achei de disponível aqui e o que eu recomendo para vocês investirem. Primeiramente, quando você vai investir em alguma coisa, ele te dá duas opções. Uma opção são as caixinhas e outra opção são os investimentos, que aí você vai diretamente nos investimentos. Essas caixinhas funcionam como se fossem fundos e você acaba escolhendo a caixinha pela intenção, pelo que você deseja fazer com aquele dinheiro. Então, quero viajar, reserva de emergência e essas coisas todas. O problema é que você não escolhe os investimentos na caixinha. Então, eles escolhem para você e eles podem estar escolhendo, por exemplo, uma coisa muito ruim. Eu lembro na época das lojas americanas, né, da fraude do balanço, que uma das caixinhas da Nubank acabou tendo rentabilidade negativa porque tinha um crédito privado lá das lojas americanas. Então, eu não aconselho investir nas caixinhas porque eu não gosto de investir em nada que eu não sei medir o risco, né? Que eu não sei se é conservador ou não, qual risco eles acham que é conservador, de repente eu posso discordar, né? Então eu não gosto. Então eu iria direto aqui nos investimentos. Nos investimentos, você pode escolher, né? Tesouro Direto, CDB, LC, LCA, fundos de investimento e bolsa de valores. Então tem uma gama aí bem ampla de investimentos para vocês fazerem. Eu vou me concentrar aqui hoje na parte de renda fixa, tá? Não vou falar sobre ações nem fundos de investimento, mas quem quiser saber as nossas opiniões sobre ações e fundos de investimento, aqui no YouTube, toda quarta-feira tem o Bruce falando de investimentos em ações e fundos de investimentos, tem o Cris com o Nord Fundos também falando sobre investimentos em fundos. Então aqui eu vou me limitar a falar só sobre renda fixa. Vamos começar então. O Tesouro Direto é o Tesouro Direto, né? É igual no Nubank, é igual no Itaú, no Bradesco, na XP, no BTG, enfim. Então não vamos falar sobre ele hoje. Vamos falar só sobre o que tem disponível de CDBs, LCIs e LCAs, tá? Quando você clica aqui em CDBs, por exemplo, ele faz um screening, né, um filtro com o maior retorno para o menor retorno. Eu odeio isso, tá? Por quê? Por que isso não é legal, Marília? Porque quanto mais arriscado é um banco, maior é a taxa de juro que ele paga para o investidor para colocar os seus produtos na prateleira e para pegar o seu dinheiro para ele investir. Então, quando o aplicativo automaticamente ranqueia da taxa mais alta para a mais baixa, o que ele faz é que ele deixa os bancos mais arriscados no começo para você investir e os mais seguros lá embaixo que você nem vê, né? Então, isso eu tenho muito medo disso. O primeiro que tem aqui é um CDB pré-fixado a 13% ao ano, então uma taxa, né, bem alta, do Banco Original, para vencimento em 2027. Vamos falar um pouquinho sobre o Banco Original. Quando você entra aqui no Renda Fixa Pro, que eu faço análise dos bancos, o Banco Original tá aqui como evitar. Por que a gente não gosta, né? Se você entrar no Banco Original, no Banco Data, você vai ver que o Banco Data está atualizado pela última vez em junho de 2023, então só pegou os 2 primeiros tris, né? Mas o que a gente vê aqui no histórico de lucro líquido, que é o que eu gosto bastante de olhar? Ele é um banco que roda sempre no prejuízo. Olha aqui, ó. Prejuízo todos os anos, 2020, 2021, 2022 e o parcial de 2023 também. Quando você vai no balanço do banco, no último balanço publicado, que foi o do final do ano de 2023, né? Você segue vendo um resultado líquido de prejuízo.
apesar do prejuízo ter diminuído em relação ao mesmo período de 2022, a gente ainda vê prejuízo. Então, a gente pode afirmar aqui, por esses dados, que desde 2020 a gente vê o banco no prejuízo. Então, por que a taxa dele é tão alta assim? Porque ele tem um balanço mais sensível, né? Ele é um banco que tem grande dificuldade em rentabilizar o seu patrimônio, indo para prejuízo. 2022 ele teve um aumento do DH, né, das despesas com provisões muito grande, tem uma dificuldade em dar crédito e gerar retorno, né? Então, por isso que a taxa dele está tão alta. Aí você vai entrar com seus investimentos pela primeira opção aqui da Nubank. Você vai entrar com seus investimentos num banco que está dando prejuízo há 4 anos? Complicado, né? Complicado. E acho que até se você olhar os balanços anteriores também não vai dar legal. Então, realmente é um banco mais arriscado. Por isso que a taxa de juro tá tão alta, a taxa paga aí pelo CDB pré-fixado. Ah, Marília, mas tem FGC. Pois é, quem me conhece aqui há bastante tempo sabe que o FGC no Brasil não é que nem o FDIC nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o FDIC é uma seguradora governamental. No Brasil, é uma seguradora privada, tá? O que quer dizer que é uma seguradora? Você vai lá e quer fazer o seu seguro do carro. Você paga um prêmio para a seguradora, ela pega esse prêmio que você pagou, guarda um percentual para pagar as sinistralidades que podem haver e o resto vira lucro da seguradora, né? No FGC, ele vai acumulando esses prêmios, né, como seguros, ele vai coletando esses prêmios dos bancos e quanto que ele tem de caixa disponível para eventuais sinistros? 2,3% do sistema. Ou seja, se a sinistralidade de bancária no Brasil sobe acima de 2,3% do sistema, ele não vai ter dinheiro para dar para ninguém. E no estatuto ele diz que se ele não tiver dinheiro disponível, ele não é obrigado a dar dinheiro para ninguém, tá? Então, assim, o FGC funciona um pouquinho diferente do FDIC, tá? Lembrando que em 2008, na crise da subprime, o FDIC quebrou porque deu mais de 6% de sinistralidade, só que como é público, o governo foi lá e bancou, tá? Que não aconteceria, por exemplo, no Brasil. Tudo isso para dizer que o FGC, ele é muito bom para sinistralidades eventuais, mas para uma crise de crédito sistêmica, ele obviamente não daria conta, né? Porque senão ele teria que ter um caixa muito grande e um custo muito alto em cima do sistema financeiro, tá? Então, assim, eu não ficaria colocando em banco arriscado só para ganhar aí, sei lá, 2% a mais por ano, sendo que se for para FGC, o período que o FGC estiver te pagando, você não recebe nenhuma rentabilidade e se tiver uma crise sistêmica, você perde todo o dinheiro investido. Às vezes as pessoas entram em renda fixa achando que é conservadora, mas tem essas questões aí para você, pelo menos, se conscientizar dos riscos que você está tomando, tá? Então, assim, o primeiro banco que está aqui da lista, eu já não investiria, tá? Aí, depois, tem uma taxa que não é tão boa quanto do original, mas é boa também, que é do C6 consignado. C6 consignado está pagando 13,05, né? Então, 4 vezes abaixo do original. O C6, vamos olhar lá no Banco Data também. O C6, ele tem uma característica meio que de startup, né? Ele começou há pouco tempo, investiu muito em crescimento e aí, por esse período que ele investiu em crescimento, ele gerou prejuízo. Então, quando você olha aqui o histórico de lucro do C6, você vai ver que ele sempre rodou no prejuízo até meados de 2023. O último balanço do C6 mostra uma virada, né? Então, se você for no C6, no último balanço, ele já vai ter virada de prejuízo para lucro. Mas comparado com outros bancos, como o Inter, como o Nubank,
ele tá um pouco na lanterninha em relação à rentabilidade, tá? Então o C6 é um banco que pode ser que lá na frente seja muito bom, mas por enquanto ainda é um banco que eu não investiria, que eu ainda fico um pouco mais cautelosa. Lembrando que o banco foi comprado pelo JP Morgan e o JP Morgan teve que capitalizar o banco, né, por conta dos sequenciais prejuízos, tá? Aí depois vem o BMG com uma taxa de 12,31. Marília, 12,31 é alto ou é baixo? Horas, para esse período aqui, que é um período de maio de 2029, o mercado de juro do governo está com uma taxa de 11,47. Então, se você fizer 12,31 sobre 11,47, você tem o equivalente a 107 do CDI, grosso modo, né? Então, é como se ele estivesse te pagando 107 do CDI para o período de até 2029, que daria, grosso modo, 5 anos, tá? Então, é uma taxa boa, né? Vamos dizer assim. Mas e o BMG, Marília? O BMG é um banco seguro? Vamos olhar lá no Renda Fixa Pro o que eu acho do BMG. O BMG é um banco que eu coloco ok com limite. O que é ok com limite? É ok, mas fica no curtíssimo prazo. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de olhar como o banco vai se comportar, o lucro do banco e tal, no longo prazo. Para 2029, por exemplo, daqui a 5 anos, é muito difícil eu saber como vai estar o BMG. Às vezes eu sei que no curto prazo ele está indo ok ou tem melhorado. E aí eu coloco ok, mas com limite, para a pessoa não ir muito além de 1, 2 anos, porque a gente ainda precisa ver um pouquinho mais, né, para ter a certeza de que tá tudo certo. Então, o BMG é um pouco disso. No começo do ano, a carteira DH piorou um pouco, né? E com isso a margem financeira caiu bastante. E aí o resultado, né? O lucro também caiu bastante. E o ROI tá um ROI muito baixo por enquanto. Então a gente ainda tem que ver esse ROI melhorar. Então, se você for investir no BMG, é por curto prazo. E neste caso, esse investimento aqui é para maio de 2029. Então, investiria? Não. É importante eu dizer para vocês que eu quase nunca invisto em CDB acima de 2 anos. Por quê, Marília? Porque geralmente a taxa para acima de 2 anos é muito parecida com a taxa para até 2 anos. Vamos supor que até 2 anos seja 104 do CDI. Você vai ganhar, e a taxa acima de 2 anos seja 107, né? Então, para ganhar 3% a mais do que o CDI, você está correndo um risco de 4 anos a mais de investimento, né? Que é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu acho que é um risco-retorno muito pequeno. Sem contar que o banco pode mudar muito de um dia para o outro, pode dar crédito, querer dobrar a carteira de crédito e aumentar muito o PDD, enfim, já vi isso acontecer diversas vezes. E por último, os CDBs não têm liquidez, a não ser o CDB de liquidez diária pós-fixado que alguns bancos fazem. De resto, esses pré-fixados ou até pós-fixados de prazo fechado, ele não tem liquidez, então você vai realmente ter que ficar 5 anos com esse investimento para ganhar 2, 3% a mais do CDI. Vale a pena? Eu acho que não. Em 5 anos, aparecem tantas oportunidades de ganhar muito mais do que 2% do CDI, né? Que daria, sei lá, 0,5% a mais de retorno. Você tem oportunidades em 5 anos de ganhar 100% de retorno. Você vai se travar, perder a liquidez por conta de 0,5% a mais? Eu acho que isso não faz sentido, tá? Eu prezo muito pela liquidez, porque é ela que vai garantir que você consiga aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Se você não tem liquidez, você não consegue aproveitar as oportunidades. Às vezes chega um cliente aqui na Nord Wealth com a carteira inteirinha travada de CDB, LC, LCA para vencimento longo. Aí eu quero fazer ele aproveitar uma oportunidade, ou de bolsa, ou de renda fixa, marcação ao mercado, fundos imobiliários, enfim. Não consigo porque a carteira da pessoa está inteira travada. Por conta do quê? Por conta de 5% a mais do CDI.
tá? E às vezes até de um CDI baixo, né? Então realmente não vale a pena. Então eu não investiria também aqui no BMG. Aí tem mais banco original que também não investiria. E aí vem aqui um Banco Paine. Vamos ver o que eu acho do Banco Paine. Ó, o Banco Paine para mim também está como evitar, tá? Vamos ver por que o Banco Paine está como evitar. Ele veio expandindo bastante a carteira de crédito, reduzindo o risco da carteira, né? Reduzindo a carteira DH e com isso aumentando o lucro líquido, né? Mudando um pouco o perfil da carteira. Mas mesmo com toda essa alteração, ele deu prejuízo em 2017, prejuízo em 2018, prejuízo em 2019, prejuízo em 2020, 0 a 0 em 2021 e 2022 ele deu ROI de mais 5,4. Em 2023, aí ele sim aumentou bastante o ROI dele para 24%. Então foi recentemente que ele fez essa melhora, essa virada do balanço. Então a gente ainda está analisando para ver quão sustentável é essa melhora do balanço, o quanto essa nova safra, né, de novos empréstimos vai gerar um resultado consistente lá na frente. Então a gente ainda tem que ver essa nova safra maturar para alterar a recomendação, tá? Mas é um banco aí que desde 2017 veio operando no prejuízo. Então, isso que a gente gosta de ver, a consistência no resultado. Tem bancos que sempre operaram no lucro, com ROI, com Basileia controlada. Tem bancos que eram muito ruins anteriormente e aí fizeram reestruturações no balanço e agora estão começando a colher os frutos, né? E é isso que a gente tem que ver. Tá bom, eles colheram os frutos dessa safra, será que vai se perpetuar esse resultado, né? Para então ir fazendo a análise e vendo quanto você acha que é seguro ou não investir nesse banco, tá? E aí, por fim, eu consegui ver também aqui um Agibank a 11,96, que é uma taxa bem parecida com a taxa de mercado. E quando você olha a nossa análise do Agibank, tá aqui como ok para investir, tá? O Agibank é um banco que a gente gosta, é um banco que também está tendo crescimento na carteira de crédito, um crescimento na carteira de crédito com o DH bem controlado, né, com o risco da carteira bem controlado, com pulverização da carteira de crédito, então pega o varejo mesmo, não pega clientes específicos, e o ROI de 2023 ficou em 29%, mas o ROI médio, se você contabilizar 2019 a 2023, gira em torno de 13% por aí, sendo que 2021 ficou muito ruim, 2023 muito bom, 2019, 2020 aí em torno de 17, 13%, tá? E no passado ele tinha inclusive uma rentabilidade até bem maior, né? Níveis de acima de 20%, ele era uma financeira que se transformou num banco digital. Então o Agibank é um banco aí que a gente gosta, que a gente investiria, tá? 11,96, que se a gente dividir pelos 11,48 que eu falei para vocês, dá 104 do CDI, tá? Então você renderia grosso modo 104 do CDI com a Agibank para vencimento em maio de 2027. Maio de 2027 eu faria? Eu não, tá? Eu não. Para ganhar 104 de CDI, não faria. Faria se fosse mais curto. Mas tem um mais curto aqui, que é 11,88 para maio de 2026, e aí sim 2 anos. Só que aí deve ser uns 102,5, 103 de CDI, né? Porque é 11,84. Deixa eu ver aqui. Não, 11,88, né? Para 11,48, 103,5 do CDI, tá? Esse eu faria, esse é o máximo aí que eu iria para esses investimentos de CDB. E aí repete os emissores, né? Paine, Original, Zema Financeira é um que a gente também tem no Renda Fixa Pro como evitar. Eles expandiram a carteira de crédito muito rápido, só que com um DH impressionante, assim, quase metade da carteira de crédito deles é extremamente arriscada, então eles têm muita despesa com PDD e recentemente eles tiveram aí um prejuízo na carteira, né? Então, ou eles ganham muito, tem ROI de 40%, ou eles perdem muito, tem ROI negativo de 40%.
Então a gente fica com um pouquinho mais de cautela em emprestar para Zema. Então o que eu percebi aqui no aplicativo da Nubank? Eles te dão as maiores taxas do mercado disponíveis, né? Só que também dos emissores mais arriscados. E eu tenho a impressão que as pessoas que investem pela Nubank não têm plena consciência de que estão investindo em emissores mais arriscados, né? Então, eu não acho legal da Nubank colocar o ranking, né, dessa forma. E aí, quando a gente vai para os mais baixos do ranking, né, você acha, por exemplo, um banco da Ecoval, que é um excelente emissor, sempre deu ROI mesmo em crises, lá embaixo, no último, né, na última colocação. E antes dele, Paraná Banco, que também é um banco super, né, Basileia alta, baixa alavancagem, ROI, sempre deu ROI, tá no penúltimo. E no antepenúltimo, Banco Pan, que também é um banco, né, que chegou a dar prejuízo há muitos anos atrás, conseguiu virar o balanço, desde que virou o balanço tá ganhando rentabilidade todo ano, é um banco que tem bastante consignado, enfim, é um banco que eu gosto bastante, mas também tá lá no finalzinho da lista, né, assim, quase ninguém vê esses bons bancos e acabam vendo os outros bancos um pouco mais arriscados. Eu não faria dessa forma se eu estivesse pensando no melhor para o cliente, até porque eu acho que os clientes da Nubank, como eu falei, eles têm uma menor consciência de que esses investimentos têm taxas mais altas porque são mais arriscados e o tamanho do risco que esses clientes estão tomando, né? Eu acho que eles deveriam fazer alguma coisa, ou pelo menos deixar o contrário, né? Deixar os bancos mais seguros em cima e os menos seguros embaixo, enfim, com maiores taxas embaixo. Mas quem sou eu, não é mesmo? Então é isso, pessoal. É isso que eu faria se eu tivesse aí um aplicativo da Nubank com meus investimentos. Me fala aí se vocês gostaram desse vídeo e claro que outro vídeo vocês querem que eu faça, porque aqui o pedido de vocês é uma ordem. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.